Nossa, tão difícil que eu comecei no lugar errado. Vamos lá, tem que primeiro posicionar isso aqui. Agora aqui, ok. Aí vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Então, agora aqui eu boto esse aqui. A ideia aqui é, por exemplo, vamos lidar com a própria taxa de câmbio, tá certo? Certo. Suponha que quando você resolvesse aquela equação, o delta é positivo, então você teria algo desse tipo aqui. Vou botar agora em vermelho. Isso aqui é bom que é fácil mudar de cor, mais fácil do que... também, quando estou dando aula no mundo real, seria só pegar um pelo. Né? Vamos ver agora. Que dificuldade é fazer um gráfico, meu cara. Não quero... Então, Ctrl Z. Aqui, ok. Agora eu quero trazer aqui. Ok. Então, essa linha em vermelho seria a representação gráfica daquela equação que tem nas notas de aula 2, tá? Então, basicamente, no caso aqui, o delta é positivo, tem uma tendência de crescimento para o E. Detalhe, né? Para isso aí ficar consistente com uma taxa crescente, isso aqui a gente deveria ter o seguinte aqui, deveria ser o logaritmo natural. Inclusive, a gente teve uma discussão sobre isso. Não é exatamente para ser linear, tem um crescimento linear. A gente está ali, a gente está falando do logaritmo natural. Não faria grande filme, mas eu preciso. O que pode acontecer, então, dizer o seguinte, a trajetória de longo prazo quer dizer o seguinte, a taxa de câmbio tende a ficar próxima dessa linha vermelha, mas ela pode ter a seguinte trajetória que eu vou colocar aqui. Ó. O que estava colocando. Tá certo? Então, supõe que a linha azul seja a trajetória. Você pega os dados e vê que a taxa de câmbio tem uma trajetória desse tipo que eu coloquei a linha azul, tá claro? Veja bem, a gente não está dizendo que a taxa de câmbio vai ser constante ou que ela vai crescer, vai seguir a linha vermelha. Lembrando que a linha vermelha é o valor que define a trajetória para a qual ela tende a se aproximar, ou pelo menos pode não se desviar muito, tá certo? Basicamente, se não tivesse choque nenhum e houvesse um mundo de precisão perfeita, no frigir dos ovos, a taxa de câmbio seguiria a trajetória especificada pela linha vermelha. Mas há choque de petróleo, guerra no Oriente Médio, tem recessão, tem Covid, tem mudança na política monetária do Brasil, mudança na política monetária americana. Tá legal? Então, não é... Tem a interpretação correta para o modelo monetário do Banco do Pagamento é a seguinte, ele tiraria uma trajetória de longo prazo para a qual a taxa de câmbio tende a convergir, ou para qual seria a trajetória se não houvesse choque. Você pode interpretar assim. Ok? Tá. Mais ou menos. Porque é estranho pensar que, assim, por trás... Então, tem uma tendência natural a taxa de câmbio aumentar. É isso? Não. Não tem, não. Não, porque o delta pode ser zero. Sim, mas se delta... tá. Delta pode ser zero. Tá legal? Pode ter uma tendência para ficar constante, por acaso. Pode acontecer. Tá? Não tem uma tendência garantida que ela vai aumentar. Não tem, não. No gráfico que eu coloquei aqui, ela tende a aumentar, tá? No caso particular. Eu poderia ter colocado a linha vermelha uma reta horizontal. Tá certo? Por exemplo, colocar aqui em verde. Professor, nesse caso, o senhor está chamando de delta a taxa, né? Delta é a taxa de crescimento do E. Tá, beleza. É aquela que aparece nas notas de aula no tópico 2. Esse verde deveria ser uma linha horizontal. Peço desculpa, não ficou, tá? Então, aí você pode, nesse caso, você poderia ter uma cor. Agora, colocar qual a cor que eu vou colocar em cinza. Então, a taxa de câmbio teria uma trajetória assim, ó. Coisa desse tipo, talvez. Ok? Entendi. Pode ser também. Só mais uma questão, professor, ainda em relação a esse delta, porque nessa equação 10, o delta é definido tal que 1 mais delta, né? É esse 1 mais mi, que multiplica 1 mais x e tudo mais. Só que lá em cima, quando você fala da PPC relativa, é equivalente dizer que o delta ali é aquela diferença entre a inflação doméstica e a inflação internacional?
Que página? Cadê? PPC? Que quando eu tenho um Q, quando eu falo em PPC absoluta e relativa, né? E esse Q é a taxa real de câmbio, não é o delta. Eu acho que o delta, a primeira vez que apareceu, foi aqui. Aqui na página 2. Página, PPC absoluta. página 2, tá certo que já tem um delta ali? Página... Não tem um delta, mas é porque aparentemente é a definição de delta, né? Que é de T menos é de T menos. Então, o ponto é o seguinte, olha para a equação 2. O lado esquerdo é o que eu chamei de delta depois. Você tem toda a razão, tá? E se a PPC se verifica, então o delta vai igual, aproximadamente igual ao diferencial das taxas de inflação. Se a PPC se verifica, tá legal? Uhum. Tá, então, assim, o caso, que na verdade a 2 é a versão relativa. A versão relativa da PPC você vai dizer o seguinte, delta é igual π menos π asterisco. É a versão relativa. Não necessariamente é verdade, se verifica empiricamente, tá ok? Ah, tá. E é diferente, na verdade, do delta da equação 10, não é isso? Não, é diferente não. Então, eu estou dizendo o seguinte, o delta da equação 10 é exatamente a mesma coisa que está do lado esquerdo da equação 2. Tá certo? Sim, do lado esquerdo sim, mas do lado direito. O que está do lado esquerdo na equação 2 é o delta que aparece na equação 10. Ponto. Certo. Se a PPC relativa se verifica, então esse delta será igual a π menos π asterisco t. Tá. Não estamos dizendo que a PPC relativa se verifica. Pode ser que sim, pode ser que não. Mais perguntas? Ok. Professor, rapidinho, eu tenho uma dúvida. Fala. É porque eu cheguei 6h30 e pouquinho, e aí eu não sei se você já respondeu, porque quando eu entrei você já estava respondendo uma dúvida. Mas é sobre a lista 2, lista do tópico 2. Eu fiquei com dúvida na questão 5, A e B, A e C, e na questão 6. A minha dúvida da 5A é porque a fórmula de demanda real por moeda, né? Ou oferta, não, oferta, né? Oferta ou demanda? O L entre parênteses R e Y. É a função de demanda por moeda. É a demanda, isso. Ela na fórmula, ela fica como Lzinho vezes Rzinho mais Mi. E aí eu não entendi por que ela fica assim. Vamos já. Lista 2, questão 5, não é? Isso. Eu disse que o Lzão de RY igual a Lzinho de RYA. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou escrever aqui no quadro, que eu acredito que esteja aparecendo aí para os senhores, não está? Sim, tá aparecendo. O que eu disse aqui foi o seguinte. Ops, deixa eu botar em azul. Assuma que isto aqui, que é uma função de demanda por moeda, pode ser escrito assim. Lzinho de R, ou seja, uma função de R, que eu não sei qual é. Por exemplo, R elevado a menos 2, talvez, mas vezes Y elevado a alfa. Acho que é isso que tem lá. Deixa eu olhar aqui no meu PDF. Deixa eu conferir aqui. Sim, assuma que você assume isso aqui. Isso. Aí você joga essa expressão na equação que você tinha chegado, que se você olhar para o gabarito, no gabarito, quando fala 5, tá assim, é T igual a alguma coisa, seta dupla para a direita, que se chama implica, que implica igual a T, uma expressão imensa. Tá? Sim. Você joga na primeira igualdade, que está ali, L asterisco de RT, L de RTI, você joga aquela expressão que eu coloquei no quadro, nesses dois PDF, esse L asterisco, nesse L, você vai cair naquilo que está ali à direita, você faz umas contas e chega na última expressão, ok? Sim, então, mas... Continua. Não, é porque na expressão acaba que esse L em função de R fica Lzinho. Sim. Esse entre parênteses do L, entre parênteses, Rzinho mais Mi, é em função de... É porque tem um mais na... Não. Vamos lá. Vou botar aqui voltar aqui para o quadro. Deixa eu achar o meu quadro aqui. Tá. Vou apagar tudo isso aqui. O que acontece é o seguinte, na hora que você for avaliar isso aqui... Ué, tá mexendo a beça aí agora. Isso aqui vai ser...
com a hipótese que o R é igual a Rzinho mais mi, você escreve só isso aqui. Isso aqui é L como função de... Não é L vezes isso, não, tá? Mas Então, como é que eu sei que o L... Ah, tá. É só em função. Em função. Então eu posso botar uma vírgula aí, por exemplo. Jovem. Qual é o seu nome? Rafaela. Rafaela, você definitivamente tem que se virar pelo contexto. Basicamente, quando a gente coloca assim, f de x, você tem que saber, pelo contexto, se isso é f vezes x ou é uma f como função de x. Normalmente, quando a gente coloca parênteses, vai ser como... Estamos falando de função, né? Então, assim, quando eu colocar ax... então isso é a vezes x. Se estiver assim, não, a princípio não haveria necessidade de colocar o parênteses, mas aqui atrapalha um pouco, né? Que tem o mais, tá? Mas é como função mesmo, tá? É como função. Tá, beleza. É porque eu acho que o mais que me confundiu. Então, se eu botasse uma vírgula, daria no mesmo. Se eu botasse Rzinho, vírgula, mi, daria no mesmo? Lzinho, R, vírgula, mi? Para mostrar que ele é função de R de mi. Não pode, não. Não pode. Com certeza não. Por quê? Olha só, quando eu escrevo f de x, por exemplo, x igual ao quadrado, eu não posso depois escrever assim, f de a, vírgula b. Por quê? Porque na linha anterior eu disse que x só tinha um argumento. Então, se eu quiser avaliar no ponto A mais B, eu tenho que escrever isso aqui. E aí, eu sei que é A mais B ao quadrado, tá? Eu não posso colocar uma vírgula ali, não. Tá, ok? Então, só para não haver dúvida. Isso aqui, ó, não pode. Tá? Não pode, não. Tem que ser R mais mi. Mais perguntas, senhores? Tá, eu tenho outra também, a 5C, que pede para discutir os impactos de uma elevação de mi sobre E. Ah, então é isso, porque quando a inflação aumenta... Rapidinho, é porque deixa eu tentar responder agora, sabendo que isso é em função de uma coisa. Porque se mi aumenta, a taxa vai aumentar... Vai aumentar a taxa ali, você olhando para a expressão dentro de conceito, aumenta a taxa e também aumenta o nível, tá certo? Perdão, com certeza aumenta a taxa. Desculpa, eu falei rápido demais. Olhando aqui para o gabarito, expressão no gabarito, aumenta a taxa, é só olhar para a expressão dentro de colchete. Quando eu fiz o exercício, a minha dúvida é no nível. É que quando aumenta o mi, você aumenta o R mais mi, e aí você diminui o valor do Lzinho, tá? Que o Lzinho é decrescente. Então, você diminui o valor do Lzinho, então aumenta a primeira fração da esquerda. Então, as duas frações estão aumentando. Então, está tudo puxando o E para cima, tá legal? Mas, espera, quando o mi aumenta, o que acontece no nível? Desculpa. Vamos lá, tem que lembrar o seguinte, que isso aqui, eu estou escrevendo no quadro, a gente tinha a seguinte hipótese sobre essa função, decrescente R, crescente em Y, lembra? Então, na hora que eu escrevo que digo que isso aqui é igual a isso aqui, vezes y elevado a alfa, esse Lzinho tem que ser decrescente também, tá legal? O Lzinho também tem que ser decrescente. O Lzinho, assim como o Lzão, o Lzinho é decrescente. Tá, porque o Lzinho está só em função de R. Isso, como R então, decrescente, tá. Exatamente. Então, como eu estou puxando a soma R, não interessa nem se é o R ou o mi. É como se isso... É como se esse Rzinho mais mi fosse Rzão. Exatamente. É o Rzão. Porque no longo prazo, a gente tem isso aqui no longo prazo. Entendi. R mais mi. Rzinho mais mi. Então, aquilo lá está aumentando, está diminuindo o valor do Rzinho, consequentemente, a primeira fração esquerda também aumenta. Show. Obrigada. Tá. Mas e aí a questão 6 é porque, tipo assim, a gente, só para esclarecer, na questão 6 a gente não pode, assim como na questão 4, você fala, a gente tem que estabelecer que as demais variáveis são constantes. Sim. Na questão 6, a gente não pode assumir uma ação sobre a taxa nominal de câmbio, assumindo as demais variáveis constantes. Né? Não, tem que explicar tem que falar um pouco. Tem um trabalho para dizer por que as outras não mudariam, né? E o problema, assim, até eu estou olhando na equação 6, atenção, senhores, eu acho que é uma coisa no gabarito que não está muito bom. Desculpe, mirei só um segundo que está esquentando aqui, vou tirar esse casaco. Perdão. Observe o seguinte.
no gabarito da questão 6 da lista 2, atenção, acho que dá para melhorar o gabarito, isso é importante. Está escrito ali na última linha da página 2 do PDF, motivo não é tão simples quanto parece. Eu estava aqui olhando agora há pouco isso, eu não sei por que eu coloquei esse não é tão simples quanto parece. Me parece que desculpe, deixa eu olhar a questão exatamente. Questão 6, eu estou falando que o que aconteceu? Elevação em Y, tá. Então, é um pouco a discussão que a gente teve antes. Assumindo que Y, perdão, a economia doméstica é o Brasil, a outra economia é os Estados Unidos. Então, o Y aumentando, o que acontece é que o L de RY deveria aumentar, porque ele é crescente em Y, tá legal? Então, esse meu comentário não é tão simples quanto parece, eu simplesmente cortaria. Tá? E aí você tem que ser capaz de dizer por que as outras variáveis não mudam. Aí, como eu tinha falado para alguns colegas, você pegou essa parte, às vezes você faz o melhor que você pode. Então, por exemplo, aqui nesse exercício, quando a gente está falando que o Y aumentou, não vejo problema nenhum em dizer que o Y asterisco não muda. Por exemplo, a economia, o PIB brasileiro aumentou, não tem por que dizer que a economia mundial está aumentando. Já vai ser a economia americana tivesse que isso puxaria a economia dos outros países, né? Então, e aí você tem que dizer, olha, aí eu precisaria de um argumento para dizer por que o N e o M asterisco não mudam, tá? Essa é uma questão que não é de colocar assim, não é tão simples quanto parece, eu deveria ter colocado no 4, talvez, né? Esse comentário. Tem que fazer um esforço para explicar o porquê que elas não mudam. E então a gente... Ah, tá, entendi. Tá? Então não é simplesmente assumir que elas não mudam, é explicar que elas não mudam. Acho que a gente espera um pouco mais dos senhores agora. Você vai dizer, olha, tem 10 variáveis aqui na equação, mexi com uma e deixei as outras 9 constantes. Não, acho que deveria fazer um esforço, usar um pouco de economia para dizer por que as outras 9 não mudam, tá legal? Então, da melhor maneira que você puder. E realmente você vai ver como às vezes a hipótese talvez não seja tão boa. Paciência, a gente faz o melhor que pode. Então, por exemplo, você dizer que o Y mudou, que o M asterisco não foi afetado, que a oferta de moeda dos Estados Unidos, eu não vejo problema nenhum. Eu fico confortável com essa hipótese. Mas, por exemplo, dizer que como o Y mudou, isso não tem impacto nenhum sobre a oferta de moeda no Brasil, eu não estou dizendo que tem, mas já não me parece tão simples quanto dizer que a oferta de moeda nos Estados Unidos não muda, entendeu? A hipótese usual do livro-texto é o M é exógeno. E aí você mantém. Não estou te pedindo para ir além do livro-texto, dos livros-textos. Tá legal? Beleza. E da mesma forma, na 6 tem que explicar por que mudaria, né? As outras variáveis. Sim. E agora, aqui nessa questão 6 especificamente, o problema é que o efeito sobre o Q de queijo acho que é incerto. Dizer que o PIB real mudou e como a taxa real de câmbio depende de variáveis reais, eu simplesmente diria que o efeito sobre o Q é incerto aqui. E que não dá para ter uma resposta definitiva. Beleza. Obrigada. Então, assim, logo, reticências, a conclusão final é que não há para ter uma resposta definitiva. Tá? Mais perguntas, senhores? Professor, rapidinho, você respondeu a 5B do porquê que um aumento em Mi aumenta o nível? Eu não ouvi. 5B, não me lembro. Você tem que olhar aqui. Não sei se foi a dúvida de alguém. 5B. Elevação de um nível de Y sobre E. Elevação do nível de Y. Então, a gente está falando no Y0, tá legal? Perdão, professor, 5C, perdão. 5C. Qual é a 5C, então? Elevação em Mi sobre E. Isso. Então, olha só, o Mi ele aparece em 2 lugares. Mas eu acho que ele chegou a falar. Na fração, segunda fração à direita, dentro de colchetes, aquela expressão claramente cresce. E a expressão do lado, a fração à esquerda também cresce. Por quê? O Lzinho, ele é crescente. Desculpa, Lzinho é decrescente naquela soma R mais Mi. Então, quando o Mi aumenta, a soma R mais Mi aumenta, consequentemente, o valor do Lzinho diminui. Como o valor do Lzinho diminuiu, a primeira fração à esquerda também aumenta. Ok? Então, tá bom, você tem produto de 2 frações, ambas estão aumentando. Tá? Obrigado. Ok, aí tem alguma coisa aí? Tem mais de 21 minutos no chat do Matheus. Ainda tem dúvida, Matheus? Mi não é a taxa de crescimento da oferta de moeda? Sim.
A hipótese é que a oferta de moeda é exógena. Então, quando Y muda, a oferta de moeda não muda. Tá? Ok. Então, agora a gente vai voltar para o ponto que nós tínhamos parado na aula passada. E nós estávamos... Só que eu estou com... Perdão. Estas notas de aula... Eu estou no tópico 2, desculpe. Vou pegar aqui as notas de aula referentes ao tópico 3, que acho que estão aqui. Sim, nós estávamos na página 7, quase no final. E nós tínhamos discutido o gráfico, os gráficos na figura 3 e na figura 4. Tendo que eu tinha feito um pequeno comentário na figura 3, onde na escala horizontal eu coloquei F, pode colocar X minúsculo. E X é um termo genérico para taxas, tá? Ou taxas de retorno. Então, a gente mostrou que no espaço é a taxa de retorno, aquela curva variável que eu chamei de F, ela é representada por uma curva decrescente, é o que está na figura 3, e a figura 4 ilustra o que acontece com essa curva F, quando você tem uma elevação ou no R asterisco ou no E+. Lembrando que E+ é o valor esperado para a taxa de câmbio, um passo à frente. Perguntas? Não? Então, a gente vai aqui para a última bolotinha da página 7, mas a última bolota antes do 3.3.1. Então, lá está dito, dados os valores das variáveis R asterisco e E+, o valor de equilíbrio de E pode ser obtido conforme ilustrado na figura 5. Observe que somente no ponto A a igualdade R igual a F é satisfeita. Então, vamos lá. O que eu estou falando? Eu estou falando da equação 10, algumas linhas acima. 10? Também. A equação 10 ela nos dá a expressão para o F. Aí eu peço que... Deixa eu vir aqui para o quadro. Vou apagar tudo aqui. Então, vamos lá. A igualdade 10... Ela diz, então, o seguinte, só estou dizendo, quer dizer, quem é o F? F é igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E. E só, depois até foi, a gente discutiu, não vamos precisar, mas já deixa aqui R. Acho que não vamos precisar, perdão. Pode ser escrito aqui, desse jeito aqui, evidentemente. E um pouquinho antes, na equação 9, na página anterior, tem a equação 9, que diz que R igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E é uma condição de equilíbrio a igualdade 9 tem que ser satisfeita para que haja equilíbrio no mercado de câmbio. Então, assim, no mundo sem incerteza, se a igualdade e com perfeita mobilidade de capital, se a igualdade 9 não é satisfeita, você vai ter capital aberto entrando no Brasil ou muito capital saindo do Brasil. Então, é uma condição de equilíbrio no mercado de câmbio a igualdade 9. Bom, você combina a 9 com a 10, evidentemente, estão falando que o equilíbrio requer que R seja igual a F. Ok? Num gráfico, sim, vou fazer aqui rapidamente. A horizontal é mais difícil. Só um minutinho. Eu representei a curva F desse jeito aqui. Lembrando que X é a taxa de retorno. Aí alguém vai fazer uma pergunta. Você pode me lembrar a diferença entre o F e o R? Que a fórmula parece ser a mesma, eles têm a igualdade ali, mas poderia falar o significado certinho? Vamos lá. R é a taxa nominal de juros no Brasil. Tá? R, taxa nominal de juros no Brasil. Então, se o título do Tesouro está pagando 1%, o título do Tesouro brasileiro está pagando 1% ao mês, R equivale a 1% ao mês. O R asterisco, taxa nominal de juros nos Estados Unidos. E o outro termo, né? Que depois tem R asterisco, olhando para a expressão da R asterisco mais R asterisco, taxa do Tesouro norte-americano, mais a taxa de desvalorização cambial. Ok? Variação percentual da taxa de câmbio. Sempre lembrando que o E é o valor da taxa de câmbio hoje, é mais a taxa de câmbio um passo à frente. Vai falando em mês daqui a um mês. Ok?
Então, R e F não são as mesmas variáveis, são variáveis distintas. Estou dizendo que em equilíbrio elas têm que ser iguais. Ok? Ah, beleza. Tá? E aí agora eu quero... Então, eu já representei o F nesse espaço é X. Lembrando que X é uma letra genérica para taxas de retorno. Eu quero representar o R. E o ponto simples aqui é que o R não depende da taxa de câmbio. Tá? Então, Professor, vou representá-lo como uma reta vertical dessa maneira aqui. Dado R... professor, Diga. qual o nome do F? Não tem nome. Chamo de F, simplesmente. Não tem um nome. Mas que veio da palavra em inglês foreigner. Seria o retorno no exterior. A gente discutiu esse F pode ser interpretado no retorno de um real que é investido nos Estados Unidos e repatriado para o Brasil após o fim da aplicação financeira, o resgate da aplicação financeira, tá? Uhum. Então, perdão, e olhando para esse gráfico, quando é que você tem a igualdade entre o R e o F? No ponto que eu vou chamar aqui de árvore. A reta vertical e a curva F se cruzam. Então, esse aqui eu vou chamar aqui, acho que vou ter um chapéuzinho, se me falha a memória. O chapéu, sim, é isso. Então, isso que está aqui à direita é mais ou menos a figura 5. Está muito melhor nas notas de aula, tá legal? Então, você tem a interseção, tem a curva F decrescente, uma reta vertical representando a taxa doméstica de juros, e a interseção da reta vertical com a curva decrescente te dá a taxa de câmbio de equilíbrio. Estão dadas aqui na análise, vou marcar em vermelho, as seguintes variáveis, evidentemente. Estão dadas esta aqui e esta aqui. Ok? Perguntas? Perguntas? Não? Bom, então, eu menciono aqui os 3.3.1, que somente no ponto A a igualdade R igual a F é satisfeita. Então, nós vamos fazer uns exercícios. Mas antes de fazer esses exercícios, permito-me fazer um rápido comentário aqui. Primeira vez que eu dei aula usando esse modelo, né, essa abordagem, o que é? Está no manual do Krugman-Obstfeld. E detalhe, hein? Atenção, sobre a prova. Se vocês virem aparecer isso aqui na prova, K maiúsculo, assim, de O maiúsculo, quer dizer Krugman-Obstfeld. E aí, é o modelo de Krugman-Obstfeld, esse modelo que nós estamos começando a ver, que nós começamos a ver na aula passada e estamos vendo hoje, tá legal? Todo mundo entendeu? Que branco, quando a gente fala modelo de oferta e demanda, a gente vai falar que tem um curso de oferta e demanda. Modelo ISLM, os senhores já viram. Quando se fala modelo KO, é o de Krugman-Obstfeld. E aí tem que usar esse que a gente está discutindo aqui. Por que você está falando isso, Alexandre? Porque, inclusive, uma época que, por exemplo, eu chegava num curso e colocava um curso de macro e botava, olha, discuta os impactos sobre o PIB de uma expansão monetária. E era um curso com modelo ISLM. Mas aí tinha gente que botava alguma coisa lá, mas tem no livro do Marx, no Capital, o Marx discutiu isso. Aí o pessoal tira para tudo que é lado. Então, de uns anos para cá, eu passei a dizer, você tem que usar o modelo tal, ISLM, esse aqui que não tem nome, dizendo, para nós é o modelo do Krugman-Obstfeld, ok? Então, você fala, olha, utilize o modelo do Krugman-Obstfeld para discutir tal questão, ou os impactos dessa medida de política econômica, estamos falando desse tipo de modelo aqui, tá? Perdão, deste modelo específico aqui. Bom, perguntas, senhores, sobre isso? Não? Então, professor, oi. Desculpa interromper tanto assim hoje, mas eu não entendi muito bem. Esse E a mais seria a taxa de câmbio no futuro, enquanto o E é a taxa de câmbio atual, certo? Sim, exatamente. O que eu tinha colocado originalmente é T mais 1 e é T. T seria hoje e T mais 1, passa uma data, um mês à frente, por exemplo. Tá legal? Sim, mas eu não entendi. Só um comentário. O que aconteceu é que eu tirei os subscritos, por quê? Porque vai ter hora que aqui eu só coloquei um equilíbrio, o A, tá?
vai ter hora que a gente vai ter o equilíbrio A1 e o equilíbrio A2. Então, se aqui, por exemplo, eu tivesse colocado 1, isso aqui seria a taxa de câmbio de equilíbrio 1, concorda? Aí ia começar esse subscrito aqui, que é referente ao primeiro equilíbrio, com subscrito de tempo. Então, eu tirei o subscrito de tempo. O problema é que eu não podia simplesmente tirar o subscrito de tempo, porque se eu simplesmente tirasse o subscrito, eu ia ficar nisso que eu chamei de E+, igual ao próprio E, concorda? Que eu tiro o subscrito deste aqui, o que eu fico? Fico com E. Aí tiro o subscrito desse aqui, não faço nada, também fico com E. Então virou este aqui, virou E+. É um passo à frente. Agora pode fazer a sua pergunta. Desculpa, mas a gente sabe quem é essa taxa de câmbio um passo à frente? É essa a sua pergunta? É porque, na verdade, eu achava que era o contrário. A gente sabe qual é a taxa de câmbio hoje e não sabe qual é a frente. Mas aí tá meio que ao contrário, né? Vamos lá. A gente está lidando aqui com um modelo sem certeza. Então, você pode pensar aqui o seguinte: a gente sabe as duas, tá? Mas aí o problema é que considera agora o seguinte exercício: assumindo que o E+ não vai mudar, tá legal? O que acontece se o R asterisco mudar? É isso que a gente vai querer discutir, tá certo? O que acontece com o E? Que basicamente, se mudar o F desloca, aí depois, no próximo passo, a gente vai permitir que o E+ mude também. Mas, por enquanto, a gente vai ficar com ele fixo. Mas tem que ser. Mas isso não é bom. Meu lamento, não dá para fazer muito diferente, não. Eu não vou dizer que é impossível, mas o ponto que tem aqui é o seguinte, senhores. Em algum momento, nesta disciplina, nós discutimos um jogo de movimento sequencial, que eu representei com uma árvorezinha. Lembram? Ninguém lembra? Tinha um desenhozinho assim, ó. Jogador A, jogador B. Os senhores lembram? Ninguém vai lembrar? Sim, professor. Então, vamos lá. Até a discussão que teve ali, até eu falei, ó, a gente pode dizer que isso aqui é T igual a 1, jogador 1 faz alguma coisa, então implementa uma ação, e depois, na data seguinte, o jogador B, após observar o que o A fez, toma a decisão dele. E o problema que até a gente discutiu foi o seguinte, olha, para a gente dizer o que o A vai fazer, a gente tem que assumir que o A faz alguma conjectura sobre o comportamento do B. Lembram dessa discussão? Então, basicamente, a gente precisava... Você pode interpretar assim, a gente resolve o modelo no final, na data final, para trazer informação sobre a data final para a data inicial. É a mesma coisa aqui. Você precisa pensar, trazer informação da data final para dizer o que acontece aqui na data inicial. Tá? Não tem como fugir. É algo bastante comum em modelos macroeconômicos, em modelos intertemporais. Você precisa primeiro resolver o que acontece lá na frente para poder dizer o que acontece com algumas variáveis no momento inicial. Isso é bastante comum. Tá? Perguntas? Não? Bom, então, lendo aqui a última bolinha antes do 3.3.1, então, eu digo, dados os valores de equilíbrio, dados os valores das três variáveis, R, asterisco e E+, o valor de equilíbrio de E pode ser obtido conforme ilustrado na figura 5. Tem o esboço dela no quadro, e os senhores também têm nas notas de aula. Somente no ponto A, a igualdade R igual a F é satisfeita. Agora, então a gente vai fazer os exercícios, mas antes de fazer os exercícios, fazer um rápido comentário. A primeira vez que eu fui dar aula com esse modelo, o Krugman-Obstfeld, eu cheguei, mas por que esses autores estão fazendo esse gráfico? O meu ponto é eu olhei para a equação 9, por exemplo. Olhei para a equação 9, peraí. Eu fixei 3 variáveis. Fiquei com sobrou uma variável. Mas as 3 fixam aqui marcadas em azul, tá legal? Simplesmente eu faço o seguinte, eu pego essa igualdade aqui, a 9, resolvo para o E, né? Por exemplo, eu posso pegar essa que eu vou marcar aqui agora. Pego isso aqui, jogo R asterisco e o 1 para o lado direito, inverto tudo. Se eu não estiver confuso, eu chegaria no seguinte, ó. Vamos lá. 1 mais F menos R asterisco
Ops. 1 mais F menos R asterisco igual a E mais sobre E. Eu poderia, então, resolver para o E e concluir, então, continuando, desculpe, aqui embaixo, que o E é igual a... Seria E mais sobre 1 mais F menos R asterisco. Ops. Não, tá horroroso isso. Pode cortar um bando de coisa aqui. Não é a 9 que a gente vai pegar. Tem que pegar... Desculpa, era a 9. Não é que eu marquei. Tem que pegar... Para evitar confusão. Peguei a equação errada. Desculpa. Usar o verde, então. A gente pega essa equação aqui. Né? Escreve aqui o seguinte. O R igual a R asterisco mais E mais sobre E menos 1. Então, dá para dar mais um passo aqui. Então, é R1 mais R menos R asterisco igual a E mais sobre E. Aí, resolvendo tudo para E, eu fico que E é igual a 1 mais R menos R asterisco sobre... Ops! Não. De novo, errei. Ah, que saco. Joguei o E para... aqui em cima vai ficar o E mais, aqui em cima na fração, no numerador. E aqui a gente tem aqui no denominador 1 mais R menos R asterisco. Tá legal? Inclusive, a gente conclui imediatamente, olhando para essa expressão, que se o R é igual a R asterisco, o E é igual a E mais, ou seja, a taxa de câmbio fica constante. Então, basicamente, eu poderia pegar a expressão 9, chegar nessa expressão que está aqui, que eu vou circular agora em vermelho. E aí eu pensei, eu olhei para isso. Mas para que eu quero o gráfico? Eu pego essa equação 9, resolvo aqui, aí está trivial. Aumento o R, o que acontece? Aumento o R asterisco, aumento o E mais. Está imediato aqui o que acontece. Para que eu vou fazer gráfico? Aí depois, só que eu estava olhando, eu estava ainda não me lembro, acho que é capítulo 13 do Manual Krugman dos Federal. Eu estava no capítulo onde discutia esse primeiro momento, que é o que nós estamos discutindo agora. Depois, quando você vai para os outros capítulos, faz sentido você fazer essa separação aqui, fazer essa análise gráfica. Por quê? Porque depois eles vão juntar o modelo monetário, a gente vai ter um modelo para eles vão colocar um modelo para o mercado monetário, onde você vai determinar o R. Então, você vai ter um modelo onde você determina simultaneamente o R e o E. Então, assim, faz-se essa gráfica, apesar de ser muito simples, e olhando somente porque a gente está discutindo agora, ele pode parecer desnecessário, que se a gente tem essa equação que eu coloquei aqui no final à direita, nem precisaria do gráfico. Mais à frente, o gráfico vai ser bem útil no sentido que poderemos utilizar esse gráfico junto com outros gráficos para fazer coisas que nós não conseguiremos fazer somente com essa equação que está aqui embaixo à direita. Bom, dito isso, nós vamos fazer alguns exercícios com esse gráficozinho simples. Desde que eu consiga desenhar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá, senhores. Uma das coisas boas de ter umas notas de aula minimamente organizadas é que nem tudo eu preciso escrever no quadro. E acho que é o que eu vou tentar fazer. Peço para os senhores falarem que se não tiver bom, se não tiver claro, se manifestem. O que eu estou dizendo? Os senhores já perceberam que na hora de desenhar gráfico, eu apanho um pouco com esse quadro, né? Tenho dificuldade. E quando eu estava dava aula no período anterior à pandemia, todos os gráficos que tinha na nota de aula eu refazia em sala, fazia no quadro. Aqui eu vou, neste, pelo menos, vou tentar não fazer e simplesmente discutir oralmente com os senhores. Se vocês acharem que não está bom, que é melhor eu fazer na hora, por favor, fale, eu tento fazer aqui. Então, vamos lá. Exercício 1. Delta R possível. Você está falando uma elevação na taxa de juros. Aí a primeira bolinha. Figura 6. Eu digo aqui, olha, o resultado é que o E diminui. Tem um delta E menor que zero. Isso é uma apreciação cambial. Quando a taxa a taxa de câmbio passa de R$5 por dólar para R$4 por dólar, há uma apreciação da moeda doméstica, do real. Então, peço que os senhores olhem para a figura 6.
Então, bom, acabou, acho que não tem jeito. Acho que eu vou tentar fazer aqui. Eu não me... Falei que não ia desenhar, mas eu não me sinto muito confortável em ficar lendo e não desenhar. Então, vou fazer um esboço aqui da figura 6. De qualquer maneira, os senhores têm ela bem melhor aí nas notas de aula. Eu sei lá, realmente ficar falando do gráfico sem desenhar, me sinto mal. Peço desculpas por isso. Então, a gente tinha aqui na situação inicial uma taxa de juros R1. Aqui está a curva F. E aí tinha o ponto de equilíbrio A1, ao qual está associado a taxa de câmbio E1. Aí o exercício diz, há uma elevação no R. Devido à elevação no R, então a gente está falando que agora tem uma taxa de queda R1, passa para algo como R2. Então, o que a gente está falando é que essa reta vertical aqui se desloca para a direita. Como a curva F não se desloca, a gente tem um novo equilíbrio nesse ponto A2. E aí, a nova taxa de câmbio é 2, tá? Então, esse é o esboço da figura 6, está muito melhor nas notas de aula. Mas, realmente, eu não consegui deixar de rabiscar. Sei lá, parecia que ficou muito estranho ficar falando do gráfico, acontece isso, aquilo, e não desenhar. Achei melhor desenhar. Peço desculpas pela mudança de planos. Perguntas nesse exercício até aqui, senhores? Não? Então, vem aqui uma coisa importante agora. Atenção! Conforme previamente discutido, e conforme previamente discutido, podem cortar, que não foi previamente discutido. Então, falando pela primeira, que eu falei, houve uma mudança na ordem aqui dos tópicos, e isso teria sido discutido lá, mas não foi, desculpa. É preciso explicar o gráfico. O que é esse explicar o gráfico em itálico, Alexandre? Eu tentei enfatizar, explicar o gráfico, coloquei em itálico. O que você está querendo dizer? Eu estou dizendo o seguinte, senhores, por exemplo, suponha que você pegasse um gráfico como esse no livro-texto, ou alguma coisa que você vê em qualquer livro-texto, um gráfico como esse aqui. A curva de... Estou falando de um modelo de oferta e demanda, demanda inicial, aí tem uma curva de oferta, aí tem aqui o preço 1 com quantidade 1, aí a curva de demanda se desloca para a direita, por exemplo, porque aumentou a renda dos consumidores, e o bem é normal, e aí o preço passa para P2, a quantidade de equilíbrio passa para Q2. Ok? E aí eu quero botar aqui vou chamar esse ponto, vou usar E aqui na taxa de câmbio não, tá? E aqui quer dizer equilíbrio. É 2, e teria um ponto de equilíbrio inicial que eu vou chamar de E1. Seria mais ou menos por aqui. O ponto é 1. Então, por exemplo, qualquer manual de micro você tem um gráfico desse tipo. Né? O que acontece quando a curva de demanda se desloca para a direita? Por exemplo, aumentou a renda dos consumidores e o bem em questão, um bem normal. O autor, os autores do livro, simplesmente dizem o seguinte, olha, aumentou a renda dos consumidores, olha para o gráfico aqui embaixo e se vira. Não, eles não fazem isso. Eles explicam o gráfico. Às vezes tem uma legenda embaixo, tem um textinho, até uma letra menor, um parágrafo embaixo do gráfico, ou às vezes não está ficando no próprio texto, mas o fato é que os autores discutem e explicam o que está acontecendo. Então, é isso que vai ter que acontecer aqui em toda disciplina, toda questão que tiver um gráfico, caiu na prova, tem um gráfico, precisa explicar o gráfico, senão você não vai levar o ponto integral. Tem que explicar o gráfico. Sempre. Então, começar agora com os gráficos simples. Então, eu chamo a atenção aqui. Então, o que é isso? Precisa explicar o gráfico. Basicamente, dizer com as suas palavras o que foi que aconteceu. Por se estivesse falando de demanda e oferta, você teria alguma coisa aqui dizer, olha, na situação inicial, a curva de demanda é dada por D1, ao passo que essa é a curva de oferta. Verificamos que o equilíbrio corre no ponto E1, aí tem uma história. Depois a gente vai ver uma aqui, tem uma em detalhe, já pronta para o nosso exercício específico. Bom, como isso vai acontecer com frequência, eu dou aqui o que eu chamo de procedimento típico, se quiser você pode chamar receita de bolo, entre aspas, evidentemente, para explicar um gráfico. A ideia é a seguinte, você tem que elaborar um pequeno texto que contemple os seguintes pontos. Curvas iniciais, por exemplo, ponto A, curvas iniciais, B, equilíbrio inicial, C,
deslocamento das curvas. D, equilíbrio final. E, comparação dos equilíbrios inicial e final. São esses 5 pontos que você tem que contemplar. E aí tem que escrever um textozinho, que tem um aqui, já a gente vai ler esse texto. E, atenção, não estou pedindo para ninguém, não estou de expectativa que aqui tem um novo Machado de Assis, um novo José de Alencar, uma nova Clarice Lispector. Não precisa fazer nada maravilhoso, mas um texto simples. Não precisa ter uma figura de linguagem maravilhosa, nada. Sendo que eu chamo a atenção aqui dos senhores para o seguinte: eu apresentei os 5 pontos numa dada ordem. Eu recomendo que vocês mantenham essa ordem. Por quê? Peço que olhe para aquele equilíbrio, para aquele exercício, curva de oferta e demanda. A minha explicação poderia ser da seguinte maneira: inicialmente, o equilíbrio ocorria no ponto E1, pois a curva de oferta, que não irá se deslocar, é dada por S, e a curva de demanda na situação inicial é dada por D1. Então, observa que nisso que eu acabei de falar, eu falei primeiro do equilíbrio e depois das curvas iniciais. E eu não gosto disso. Não estou dizendo que... Eu acho que confunde. Porque, inclusive, quando você faz o exercício, você vai desenhar o gráfico, o que acontece? Você primeiro desenha as curvas, depois você acha o equilíbrio. Então, eu acho que essa ordem que eu estou colocando aqui é a mais simples. É na ordem que você desenha. Tá certo? E acho que é mais simples para a pessoa entender. Porque, realmente, começar a falar, o equilíbrio está aqui, mas você nem disse quais são as curvas, né? Eu não acho uma boa ideia. Mas não estou dizendo que é errado. Mas eu acho que é melhor fazer do jeito que eu estou colocando. E aí tem uma coisa relativamente simples. Por exemplo, figuras como Machado de Assis e José de Alencar, eles escrevem parágrafos longos, orações longas. Eles podem, porque eles são os magos da escrita, né, meus caros? Mortais, figuras medíocres, como o seu professor. O professor é medíocre, os alunos não. Mas uma figura medíocre como o seu professor, ele tem que seguir, fazer as coisas de maneira simples. Então, vamos fazer a coisa simples. Então, assim, eu aprendi que eu tenho que usar sentenças curtas, é o que eu faço. Não estou dizendo que... Claro que você pode escrever um texto maravilhoso com sentenças longas. Eu não tenho dúvida que quiser de Alencar, ou Machado de Assis, se quisesse, faria. Eu não sei nem se ele usava sentenças curtas ou longas. Agora não me lembro. Mas não é o bom caminho. Então, assim, ficar tentando... tem uma maneira aqui, eu posso primeiro falar do deslocamento das curvas? Pode. Mas isso seria para um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Vamos a nós aqui fazer as coisas de maneira bem simples. Então, dito isso, vamos lá. Temos a explicação, tem que contemplar 5 pontos. Curvas iniciais, é o primeiro. Segundo, equilíbrio inicial. Terceiro, deslocamento das curvas. Quarto, equilíbrio final. E quinto, quando você compara os 2 equilíbrios. Então, vamos aqui. Exemplo para este exercício. Inicialmente, vou ler aqui o que está acontecendo. À medida que eu for lendo, eu chamo a atenção para qual o ponto que eu estou atacando. Aqueles A, B, C, D e E. Inicialmente, a taxa nominal de juros doméstica é igual a R1, ao passo que a taxa de retorno F dos investimentos no exterior é ilustrado pela curva que recebe o mesmo nome. Então, senhores, observe que nesse trecho que começa inicialmente e vai até ali, recebe o mesmo nome, ponto final, eu estou falando das curvas iniciais. Está claro isso para todo mundo? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Também, só uma coisa, a gente pressupõe que quem está lendo o textinho, a explicação, está olhando para o gráfico, tá? Então, na hora que você fala taxa igual a R1, observa que eu estou pressupondo aqui que a pessoa vai olhar para o gráfico e vai ver que associado à taxa de juros R1 existe uma curva vertical. Uma curva, não, uma reta vertical, acho que é melhor, tá? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Então, vamos lá. Aqui eu já falei do trecho que é referente a curvas iniciais. Então, vamos lá, continuando a leitura. Desta forma, o equilíbrio inicial ocorre no ponto A1, sendo que a taxa de câmbio de equilíbrio é igual a E1. Evidentemente, a taxa de câmbio de equilíbrio no equilíbrio inicial, né? Tá? Então, esse trecho aqui, que é desta forma até é igual a E1, ponto final, isso se refere ao item B, falar do equilíbrio inicial. Perguntas? Após a elevação da taxa nominal de juros, essa variável assume o valor R2 no país. Então, é a taxa de juros doméstica, evidentemente.
E aí, se você olhar para o... De novo, eu estou assumindo que a pessoa olhou para o gráfico, viu que tem o R1, R2 e as duas retas verticais. Então, eu estou aqui na prática falando do item C, deslocamento das curvas. Só tem uma curva se deslocando aqui, né? É a reta vertical. Logo, o equilíbrio se desloca para o ponto A2. Então, estou falando já estou entrando no item D. Verificamos, então, que equilíbrio, a taxa de câmbio assume o valor E2. Ainda estou no item D. Obviamente, você poderia ter colocado aqui da seguinte maneira. Verificamos que nesse novo equilíbrio, ao invés de dizer que em equilíbrio a taxa de câmbio assume o valor E2. Claro que há milhões de variações que podem ser feitas aqui. Aí eu vou na última sentença. Como é 1 maior que E2, concluímos que ocorreu uma apreciação cambial. Essa última sentença, como é 1 maior que E2, apreciação cambial, corresponde ao item E, comparação dos equilíbrios. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Tem algum aluno ainda? Eu estou sozinho em aula. Ou no chat? Não, professor, estou aqui. Estamos aqui, professor. Obrigado. Quando você está dando aula no mundo real, você olha para a sala, tem umas crianças lá. Aqui não fico me perguntando se tem alguém. Não. Obrigado. Dito isso, então, senhores, alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Então, lembrando, daqui para frente, tem gráfico, você tem que explicar o gráfico. Essa é a receita de... Esse roteirinho aqui é, entre aspas, a receita de bolo. É importante que isso seja feito, senhores. Vai cair, provavelmente vai ter uma questão dessa na prova. Acho difícil não ter. Não sei se... Só para... Inclusive, já a gente fala sobre a prova. Não consigo imaginar que eu monte uma prova sem um gráfico, né? Então, não é impossível, mas tem chance de ter questão com gráfico na prova. E se não tiver nessa, na próxima vai ter o modelo ISLE. Então é importante saber fazer a explicação do gráfico, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Aí, depois que eu apresento a explicação, eu faço um comentário ali, tem um bullet item, uma bolotinha. Estamos assumindo que o E mais permanece constante, ou seja, taxa de câmbio um passo à frente. Observe que supõe que por algum motivo qualquer, por exemplo, aqui a gente está dizendo assim, houve uma elevação na taxa de juros, tá? Supõe que essa elevação na taxa de juros fizesse o E+, a taxa de câmbio um passo à frente, cair também. Que a minha hipótese é que o E+, não mudou, inclusive a curva F ficou na mesma posição. Se o E+, também caísse, aí eu vou colocar aqui em vermelho, o que aconteceria com a curva F? Quando o E+ cai, a curva F se desloca para a esquerda desse jeito aqui. Então, a gente teria o ponto A2 ficaria aqui, ó, e não onde eu marquei. O novo equilíbrio ficaria na interseção da segunda reta vertical associada à taxa de juros R2 com a nova curva F. Você também concluiria que haveria uma queda no E. Não dá para dizer o que acontece se você assumir que o E+ aumenta. Que se o E+ aumentar, então a curva F estaria vindo para cá, e aí, se ela estiver muito para cá, você pode ter uma elevação no E, conforme o desenho, mas se ela vier só um pouquinho de nada, tem uma queda, né? Aí o resultado é ambíguo, tá? Não dá para saber. Então, eu coloquei aqui, não há como determinar o sinal do ΔE, não dá para dizer se o E aumenta ou diminui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos fazer o segundo exercício, que é uma mudança no R asterisco. E ele é ilustrado com a figura 7, esse exercício. Então, mesma situação. A gente parte aqui, vamos trabalhar com o espaço X, onde X são taxas de retorno. O E, a gente tem uma curva F, tem aqui um certo valor para o R, que esse eu acho que não vai mudar, que é a mudança no R asterisco, não é isso? Sim. E aqui está o ponto A1, com a taxa de juros E1. Bom, aí pela discussão que a gente teve na aula passada, mas podemos aqui refrescar a nossa memória, tem que lembrar o seguinte, o F é igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E. Olha, inclusive, se precisar...
que bastava algo desse jeito aqui, o R mais E asterisco sobre E menos 1. Né? Não é isso que é o E? Deixa eu conferir aqui. Sim. Então, o exercício fala que o R asterisco aumenta. Então, a gente está falando, quando o R asterisco aumenta, mantido constante o E, o valor do F tem que aumentar. Então, a gente está falando que a curva F se desloca para a direita. Então, a curva F, que estava nessa posição F1, passa para essa nova posição que eu vou marcar aqui. É o F2. Então, você teria aqui um novo ponto de equilíbrio A2, com uma nova taxa de câmbio E2. E isso aí, aproximadamente, é um esboço da figura 7, que os senhores têm muito mais bonitinho nas notas de aula, tá certo? Então, você vê que aqui há uma elevação na taxa de câmbio, tá? E é uma depreciação cambial. E tem uma comparação interessante com o exercício anterior. No exercício anterior, a gente aumentou o R, a taxa doméstica, e o E caiu. Neste exercício, a gente está aumentando a taxa de juros internacional e o E aumenta, tá? É o efeito contrário mesmo. Perguntas? Não? E aí tem o último exercício, que é o 3, que eu estou falando, o E mais aumenta. A análise gráfica é idêntica do exercício anterior, porque aumentando o E, olhando aqui para a expressão, o R, aumentando o R mais, o F aumenta, aumentando o E mais, o F aumenta, então o deslocamento se dá na mesma direção, para a direita. Então o gráfico seria o mesmo. O gráfico que você usou, a figura 7 também serve para o exercício 3. E agora eu chamo a atenção, então, o que isso está dizendo? A gente está dizendo no exercício 3 que a gente houve um delta, no exercício 3, um delta E mais positivo. E a gente conclui que isso gerou um delta E positivo. Então, olha que interessante. Uma mudança na taxa de câmbio esperada para amanhã já faz com que a taxa de câmbio de hoje aumente também. Varie na mesma direção. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Aliás, dá para ir até um pouco mais longe. Peço até, olhando para cá, ó, a gente está falando que se isso aqui aumentou e você mantém este sujeito constante, este sujeito, e como isso aqui vai ter que ser em equilíbrio igual ao R, que não vai estar mudando, você tem que manter essa fração constante. Então, consequentemente, se o E mais aumentou 10%, o E tem que aumentar... Tem que aumentar 10% também. Também, exatamente. Não é só que varia na mesma posição, você pode ser um pouco mais preciso. Você pode dizer, varia pela mesma taxa percentual. Tá? Perguntas? Não temos? Então, senhores, vamos lá. Agora falar rapidamente. Já a gente vai entrar no tópico 4, mas a gente vai ter uma conversa sobre um negócio que eu não gosto. Prova. Se eu não estiver confuso, a prova hoje é dia 22 e a prova está marcada para o dia 29. Tá? Terça-feira da semana que vem. Acho que possivelmente por uma aula não dá para colocar o próximo tópico lá. Então, a matéria da prova termina aqui, no tópico 3, ok? Bom, a previsão original que o tópico 4 estaria na prova. Está fora. Então, o tópico 3, a gente para aqui a matéria da primeira prova no tópico 3. Usualmente, eu pego a última aula antes da prova para tirar dúvidas. Mas o fato é que nós estamos com um calendário, vocês sabem, semestre mais curto, então eu não gostaria de pegar uma aula para tirar dúvida. Minha sugestão aqui para os senhores, temos no momento 31 pessoas presentes, acho que nessa conta 31 eu estou incluído, então temos 30 alunos, número baixo, previsto que tem 80 na turma, mas para discutir aqui é o seguinte, sugiro marcar um momento para tirar dúvidas. Agora que a gente tem esse sistema de vídeo, é mais fácil, que não precisa nem reservar a sala. O que vocês acham de marcar segunda à noite ou domingo à noite para tirar dúvidas para a matéria da prova? O que vocês acham?
Bom, ruim? Melhor segunda, professor. Tá, então vamos lá. Segunda seria melhor. Segunda à noite, alguém não pode, em nenhum momento, que basicamente, só uma coisa, vocês não falam segunda à noite, então eu vou ver se pode ser, por exemplo, 19 horas, 20 horas, 21. Inclusive, eu durmo tarde, a gente pode marcar até depois de 10. Para ela, tem aula até às 10, a gente marca 10 e 10, não tem problema, tá legal? Mas então eu queria saber aqui com o senhor o seguinte: tem alguém que não possa, dos presentes, evidentemente, né? Dos senhores, das pessoas que estão presentes, tem alguém que não possa de jeito nenhum na segunda noite? Professor, eu tenho uma restrição que eu posso a partir das 9, se puder incluir isso. Claro, a gente então, outra sugestão é, se for deixar gravado, abrir da gente enviar a dúvida por e-mail e aí o senhor pode responder na aula, porque eu acho que mostrando, falando, desenhando, fica mais fácil de responder a dúvida. Então, se for deixar gravada, a gente pode antecipar a dúvida por e-mail e o senhor responde durante essa aula extra, não sei. Não, eu preferia que a pessoa viesse ao encontro para tirar a dúvida, tá legal? Sim, mas seria caso as pessoas não pudessem. Mas aí, no não, caso, aí por isso que quem está aqui vai assumir o compromisso. Então, é por isso que até eu coloquei no programa. Curso é presencial, entre aspas. Ele está ficando como se estivesse na universidade. Então, tem que vir. Inclusive, quem não está aqui, eu lamento, perdeu a oportunidade. E, basicamente, eu prefiro... A pessoa vem aqui e traz as dúvidas, como a gente estivesse na universidade, fisicamente, tá? Sim. Então, vamos lá. Eu ia sugerir, então, o seguinte: 9h15, segunda-feira. Eu não tenho problema. Professor, eu tenho aula até às 10 na segunda. Se pudesse ser depois das 10, no caso, para mim ficaria tranquilo. Não sei como o pessoal aí... 10 e 10. 10 e Será que não tem como ser antes? Tipo, antes de 6 horas? Alguém tem alguma coisa? Pode ser de 6 até às 8h10, entendeu? Porque, no caso, podia ser no horário da aula normal. Na segunda, para mim, estaria tranquilo. Nesse horário eu posso também. Eu só não posso entre 8 e 9, na verdade. Eu que falei que poderia a partir das 9. Se fosse entre 6 e 9, eu poderia. Segunda-feira, 18 horas. O que os senhores acham? Acho que tá bom. Então vamos fazer assim. Para mim tá bom também. Eu não tenho problema em trabalhar, não. Claro que seria melhor não precisar trabalhar, né? Os senhores sabem que o trabalho é castigo, né? Quando o homem e a mulher, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, um dos castigos é que teria que trabalhar, né? Mas não tem problema, não. Então vamos fazer o seguinte, peraí. 18 horas, segunda-feira, vocês podem. Isso. Então vamos fazer o seguinte. Está marcada uma sessão de dúvidas, 18 horas, segunda-feira. Perdão, deixa eu anotar isso num papel. Pegar outro papel aqui para anotar. Aí é bom que se fosse a última aula antes da prova, seria já na quinta-feira. Então, os senhores têm tempo aí para estudar no fim de semana. Então, segunda-feira, que vai ser dia 28, às 18 horas. 27, não? Não, acho que é 28. Hoje é terça 22, terça que vem é 29, dia 28, segunda-feira. Isso. 18 horas, dúvidas. Aí vai até quando? Sei lá, pode bastante. Mas só uma coisa, hein? Atenção. Eu entro na sala de dúvidas às 18 horas, aqui nesse nosso local, o mesmo link. Eu entro. Se deu 18h05, não tem nenhum aluno, eu vou embora e acabou, hein? Tá claro isso para todo mundo? Eu chego lá, não tem ninguém, eu vou embora. E se tiver gente? Aí a gente vai tirando dúvida. Eu cheguei 18h10. Beleza, se eu estiver lá... se eu cheguei 18h15. Se eu cheguei lá, cheguei 18 horas, tinha um aluno, tirou dúvida, 18h10 encerrou, aí eu estou indo embora, tá? E se tiver muita gente, não sei o quê, pode continuar, pode dizer, professor, eu tenho que... Encerra, tiro 10 dúvidas, encerra, mas tem 2 dúvidas, mas tem um compromisso agora, a gente retoma às 10 da noite, sem problema nenhum, tá? Mas então, só para não entender, eu chego lá às 18 horas, se não tiver ninguém, acabou, eu vou embora. Se tiver gente, eu vou tirando dúvidas. E enquanto eu estiver tirando dúvidas, você pode chegar lá com a sua dúvida. Se você chegar às 18h30 e eu já tiver encerrado, aí perdeu a oportunidade. Tá claro isso para todo mundo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi? O seu microfone não está muito bom, jovem. Uma aluna falou alguma coisa, mas o microfone estava com... Acho que foi alguém na casa da... Às vezes alguém falando alto, né? Às vezes acontece. Só uma dúvida. Por onde a gente vai mandar a prova?
Oi? Por onde a gente manda a prova? Por e-mail. Então, já vamos falar sobre isso. Então, peraí, só uma coisa. Então, a gente marcou a sessão de dúvidas. A matéria vai até o tópico 3. E agora eu vou aproveitar, então, atenção. Lembra, inclusive, os senhores são testemunhos. Lá no programa eu falei, todo mundo tem que vir à aula. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Agora eu vou falar uma coisa importante sobre a prova. Lembrando, falei no primeiro dia de aula, vou falar de novo. Atenção, hein? Se você entrar lá na página da disciplina, onde você pega as notas de aula e tudo, essas coisas, tem aqui, vamos lá, Economia Internacional. Você vem aqui em avaliar, você desce, perdão, deixa eu vir aqui, eu trocar o material que eu estou mostrando, né? Esqueci. Stop presente. Apresentar uma window, que o Firefox. Ok. Vamos ver. Deve estar aparecendo aí para os senhores um navegador, né? Apareceu? O Firefox? Ou um navegador de internet? Está aparecendo aqui. Tá. Então, essa aí é a página da disciplina. Aí, se você vai descendo, tem aqui avaliações. Aqui, ó. Matéria. Ficou aqui tudo. Então, aqui, quando você olhando aqui, estava assim, P1, preliminar, tópicos 1, 2, 3, 4. Eu vou atualizar isso. Vou tirar o 4 e vai ficar 1, 2, 3 e o preliminar vai ficar definitivo. Então, a matéria da P1 vai ser tópicos 1, 2, 3. E aqui tem, clicando em questões, tem aqui dois links para cada prova. A gente falou no primeiro dia de aula, hein? Minha sugestão é, para quem não fez ainda, entrar nesse site, salvar esses links, por exemplo, você marca isso tudo aqui, ó, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, para um arquivo no Word, por exemplo, você tem esse endereço. Observe que para cada prova tem dois links aqui. Um link no meu website, no meu domínio, que é o primeiro aqui que eu estou marcando agora, e um link para chama Dropbox, como se fosse um Google Drive que eu uso, tá? Em qualquer um dos dois que você clicar, você vai acessar a prova lá. Mas agora não está lá. Podemos clicar aqui para ver o que acontece. Vai abrir, só tem as instruções, tá certo? Até eu digo. Menciona aqui, ó, as questões serão disponibilizadas neste mesmo endereço no dia 29 de setembro de 2020, às 18h30, tá legal? Então, basicamente, 1 minuto antes da prova, eu vou atualizar esse arquivo, aí vão aparecer as questões, tá certo? Agora, por que tem dois endereços? Porque se der o azar do meu site ter um problema sair do ar, tem um segundo local para você acessar, ok? E agora, é importante que o aluno salve isso no seu disco rígido agora, no arquivo do Word ou com bookmark, dá um jeito de salvar isso. Por quê? Se o meu site sair do ar, você não vai ter acesso a essa página para pegar o endereço do Dropbox no dia da prova. Tá claro isso para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, você tem que ter esses endereços salvos. Outra coisa. Como é que vai ser a prova? Eu cheguei a falar, está explicado aqui como é que dá uma lida. Basicamente, você vai receber... quando você chegar aqui para acessar as questões, vão ter duas questões. Você vai ter que responder uma. A prova é de 40 minutos. E você, nesses 40 minutos, você tem que responder e me mandar a resposta por e-mail. O endereço está informado aqui, ó. Ver se eu consigo aumentar. alexensino@02gmail.com, tá? Estará escrito ali também, para mandar para esse endereço aqui a resposta, tá? Importante, antes da prova, faça um teste para ver quanto tempo você precisa para digitalizar o material. Você pode usar o celular, desde que a foto fique legível, a maior parte dos celulares isso funciona, ou usar um scanner, o que você achar melhor. Então, se você... Tem que ser tudo feito à mão, né? Tem que ser escrito à mão. Vai ser como se você estivesse na sua sala fazendo prova na universidade. Só que você vai estar na sua residência ou na casa de algum parente, não sei. Tá? Ou no seu local de trabalho. Tá legal? É feito à mão. Você vê a prova, escreve à mão, terminou, você vai tirar foto, escanear e mandar para o e-mail que eu coloquei aqui. É importante que você teste quanto tempo você precisa para fazer a digitalização, para você se planejar. Se você consegue digitalizar
em 2 minutos, então a minha sugestão para você é o seguinte: assuma que no dia da prova você precisa de 5, porque fica nervoso, se enrola, não é isso? E aí você tem 35 minutos para resolver. Se você leva 6 minutos para digitalizar, então minha sugestão, assume que no dia da prova você precisa de 10, 12 minutos, e aí você tem meia hora, 28 minutos para responder a questão. Tá claro? Isso é importante, porque tem que mandar dentro daquele intervalo de tempo ali, até 40 minutos de prova. Começa às 18h30 até às 19h10, no máximo, você tem que estar mandando o seu e-mail. Perguntas? Não? Nenhuma? Bom, outra coisa, gente. A gente tem 3 provas, P1, P2 e PS, descartando a pior nota. O descarte inclui, inclusive, casos de... Não, pô, a minha internet caiu no dia, na hora. Para isso tem o descarte. Então, outra coisa. Não deixa, evidentemente, para separar o material que você vai querer usar na prova, para depois que a prova começar, né? Lembra, se você quer usar régua, lápis, calculadora, deixa tudo separado, pronto, tá? Papel também já deixa separado. Pode ser papel pautado, só tem que ficar legível ali na hora que você vai tirar foto. Evidentemente, pode fazer a lápis, desde que o lápis não seja fino. De novo, se você vai usar o lápis, acho que é 2B, que é forte, não é isso? Não falha a memória. Não pega aquele HB ou H, que fica muito fraquinho, que senão, na hora que você for tirar foto, não vai aparecer nada. Né? Tirar foto ou passar para o scanner. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Acho que não. Não, né? Então, lembrando. Então, o sistema da prova. Você vai acessar um desses 2 endereços, deixa esses 2 endereços salvos no seu disco rígido, dá para você copiar e colar do seu navegador de internet para um arquivo Word, por exemplo, porque se o site cair, você tem que acessar o Dropbox, tá? E aí você faz o melhor que você vai fazer. O que eu posso consultar? Veja bem, gente, não tem como... Evidentemente que eu não gosto disso. Eu gostaria de dar prova em sala, como eu fiz a minha vida inteira. Não que eu goste de aplicar prova, mas o fato é que a gente passou para o ensino online. Temos que fazer as coisas da melhor maneira possível. O que eu achei que ficava mais próximo de replicar o que a gente faz em sala é esse sistema que eu não consegui bolar outra. Esse sistema que eu estou apresentando aqui. E você vai poder consultar qualquer material que você tiver em mão. É absolutamente proibido consultar os colegas ou outra pessoa, particularmente os colegas. Em particular, compartilhamento de resposta é proibido. Então, assim, não, eu terminei aqui, antes de mandar por e-mail para o professor, eu mando para o colega. Não faz isso. É péssima ideia. Se alguém se enganar e mandar para você, você nem olha, deleta do seu e-mail sem olhar. Não faça isso. Em particular, porque as questões não serão suficientemente difíceis para você precisar olhar alguma coisa diferente de lista de exercício e nota de aula. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Olha só, vou fazer a seguinte afirmativa, para não ver dúvida. As questões não serão suficientemente difíceis para que você precise consultar alguma coisa distinto de notas de aula e listas de exercícios. Ok? É isso. Então, assim, eu quero consultar alguma coisa. Pô, consulta suas notas de aula e a lista de exercício. Por que você vai consultar? Tem mais confiança na nota de aula ou num colega? Não quer fazer pouco dos colegas, do outro colega, não, mas se é para consultar, não consulta o seu colega, consulta as notas de aula e a lista de exercício, porque, inclusive, está autorizado, tá? Tá claro isso para todo mundo? Sim. Ok. Sim. Obrigado, gente. Então, vamos voltar com a matéria. Então, ficou o tópico 3, agora a gente vai entrar no tópico 4, no tópico 4, agora eu vou fechar. Opa, não, deixa eu falar antes de fechar, vou voltar. Stop presente, ok? O tópico 4, o título é Determinação Conjunta das Taxas de Câmbio e de Juros. Então, o que eu quero. Nesse tópico que a gente acabou de fechar, nós tínhamos um modelinho muito simples, onde a gente tomava como dado a taxa de juros, o R, a taxa de juros internacional, R asterisco, e a taxa de juros... Não, a taxa de câmbio esperada um passo à frente, o E+, e eu olhava como é que ele fazia para determinar o E.
Agora ele vai dar um passo à frente. A gente vai, entre aspas, endogeneizar a taxa doméstica de juros. E vamos determinar, então, as duas que duas. Taxa de câmbio E e taxa de juros R no mesmo momento. Então, começando no tópico 4, eu digo assim, estudamos no tópico anterior a determinação de E para dados valores de R asterisco é mais. Neste tópico, estudaremos os seguintes 3 itens. A determinação do R, dados valores de Y e P. PIB e nível de preços. A determinação conjunta de E e R para dados valores de R é mais, Y e P. A determinação conjunta de E curto e longo prazo, ou seja, E e o é mais também. E R para dados valores de R asterisco M e Y, tá? Vamos fazer essas 3 coisas aqui. Então, 4.1. Mercado monetário e a determinação de R. Considere a seguinte equação de equilíbrio no mercado monetário, que isso é essencialmente, senhores, a equação da curva LM. Um minuto. Não quero. Eu vou trazer de volta o quadro negro e ele não estava aparecendo. Agora ele apareceu aqui para compartilhar. Então, marcar. Pronto. Aonde está aqui? A caneta do quadro. Então, a gente tem essa equação aqui. Vou colocar só a cor, voltar. E o preto, como é que fica? Vamos cozer, acho que o preto aqui. M sobre P igual a L de RY. Isso, senhores, é a equação de equilíbrio do mercado monetário, ou também fazer a equação da curva LM, que lembra, a curva LM ela dá o conjunto de pontos para os quais você tem equilíbrio no mercado monetário. Lado direito, uma função de demanda real por moeda, ela é crescente no PIB, decrescente na taxa nominal de juros. E o lado direito, você tem um nível de preços dividindo a oferta monetária. Não está escrito aqui, mas só deixar claro, isso aqui seria um MS, uma oferta, tá certo? Então, esse M é oferta de moeda. E eu vou denotar a razão M sobre P, vou denotar pela letra Mzinho, tá? Vou usar o Mzinho para não ficar escrevendo M sobre P toda hora. A figura 1 ilustra equilíbrio no mercado monetário. Então, não, a gente tem, se não falha a memória, a taxa de juros no eixo... Ops! Pequeno problema que agora hoje minhas notas de aula estão incompletas, espero que sejam só as minhas, as dos senhores não. Eu não estou vendo aqui a figura 1. Notas. Tópico 4. Acho que a gente tem. Eu também tenho aqui, mas no PDF. Deixa que ele não está abrindo o PDF, porque abriu agora. Eu esqueci de imprimir, foi isso. Então vou ter que me virar. Está aqui. Tem lá no final, né? Ok. Então a figura 1. Nós simplesmente temos ali na gloriosa figura 1, é um gráfico bem simples. Ops, não. Não. M, ou seja, M sobre P no eixo horizontal, Rzão no vertical, uma curva D decrescente aqui, de demanda por moedas, que na verdade é a representação gráfica do L nesse espaço aqui. E a reta vertical corresponde à oferta de moeda. Por que a D é decrescente? Lembra que à medida que o R vai aumentando, olhando aqui para a equação que eu estou marcando aqui, à medida que o R vai aumentando, o valor do L diminui. Então, a demanda por moeda ela é decrescente em R. Então, a gente tem essa representação gráfica. Tem isso aqui então é um rascunho, um esboço horroroso da figura 1. Tá? Pessoal, eu marquei esse ponto B, é o ponto de equilíbrio. Eu estou usando B porque eu vou usar reservar o A para aquele espaço taxa de câmbio, taxa de juros. E eu chamei de R chapéu a taxa de juros de equilíbrio. Tá legal? Então, dado Y, P e M, a gente determina a taxa de juros de equilíbrio R, tá na forma que está ilustrada na figura 1. Os senhores provavelmente já viram isso, talvez em mais de um curso de macro. Perguntas? Não? Então, a gente continua avançando. Vamos ver o que a gente tem aqui depois que eu falo da figura 1.
a gente, depois, perdão, fechando a página 1, eu digo, bom, exercícios. E na página 2, então a gente vai pegar a figura 1 e deslocar as variáveis, mudar alguma das variáveis, isso vai gerar deslocamento de alguma das curvas e ver o que acontece, então. O primeiro exercício, que está ilustrado na figura 2, a gente está falando, então, de um... Nossa, não. Agora sim, agora que eu consegui melhorar a reta horizontal, estou conseguindo fazer ela mais, agora piorou. R, não, aqui é N. E aqui é o R. Então, a gente está na seguinte situação. A gente tem aqui M1 sobre P, com uma curva vertical, uma reta vertical. Eu chamei de D1, não foi? Não, não é D, não. Desculpa. É essa, né? Isso é oferta. S1. Temos aqui a curva D. Então, esse aqui era o ponto B1, com a taxa de juros R1, que é a taxa de equilíbrio. Aí a gente diz que há uma elevação na oferta de moeda. Então, então o M2 é maior que o M1. Então, a gente tem uma nova curva de oferta, que seria essa curva, essa nova reta vertical que eu estou desenhando aqui, que eu chamo de S2. O equilíbrio agora se dá no ponto B2, com a taxa de juros R2. Então, a gente tem uma queda na taxa de juros. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então, deletar, fazer o outro exercício, elevação em Y. Está ilustrado na figura 3. Uau, até que estou melhorando aqui. Conseguir ficar sempre assim vai estar ótimo. Então, o exercício agora é elevação em P. Então, a gente tem aqui, como eu não sei o que vai acontecer, que eu não estou olhando, eu vou colocar mais ou menos no meio aqui. M sobre P1. E aqui a curva de oferta é S1. Aí a curva D, vou chamar esse ponto aqui de B1, que é o equilíbrio inicial. Ficou muito afastado do B, né? E que a taxa de juros inicial é R1. A gente fala em esse exercício de elevação do P, quando você aumenta o P, o valor da fração M sobre P diminui. Então, a gente está falando que tem um novo valor M sobre P2 aqui. Então, tem uma nova curva, que eu vou chamar de uma nova reta vertical, S2, ponto B2 já está aqui, a nova taxa de juros R2. Então, nesse exercício aqui, a gente teve uma elevação na taxa de juros. Foi isso? Sim. Consistente com o gráfico que a gente tem nas notas de aula. Perguntas até aqui, senhores? Então, Não, oi, fala. Claro. Perdão, jovem, cortou, eu não ouvi. Você se incomoda em repetir a pergunta? Não, só de falar que tá tudo certo. Tá, obrigado. Agora, a gente vai fazer o terceiro exercício aqui, que é a elevação no Y. Então, a gente deleta tudo. Vou bater no lugar. Não, aquela aqui. Deleto. Então, assim, vai ser o exercício. Agora é elevação no Y, né? Então, isso aqui vai ser um esboço. O que eu fiz? Bati no lugar errado. Ficou... E agora? Ctrl Z, vamos ver se isso desfaz. Desapareceu. Provavelmente o pincel saiu do lápis e foi para aquela... Não, ele está na caneta ainda. De tinta que pinta tudo. Eu acho que eu bati, sem querer, eu bati com alguma coisa lá em cima, possivelmente. Vamos lá. Então, agora vai ser estamos falando da figura 4. Ups. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu vou... Não, também não. Nossa, isso é difícil. Ups. Tá indo, mais ou menos. Ok. M.
R. Então, agora a gente tem aqui um M sobre P. E aí a curva de demanda está aqui, D1. Com a taxa de juros. Ops, aqui vai ser o ponto de equilíbrio B1. E associado a ele nós temos uma taxa de juros R1. Aí eu digo que muda o Y. Ah, mas não acontece nada. Acontece sim. Vamos lembrar que por trás da curva de demanda nós temos essa expressão. Perdão. Mas aqui não. Desculpe. Olha, pode ser. Pode ser assim. Só tem que lembrar que eu tenho que escrever o seguinte. Aqui é demanda, né? A demanda por moeda é dada por isso aqui. Então, e é crescente em Y, decrescente em R. Então, aumentando o Y, para uma mesma taxa de juros, os agentes demandariam mais moeda. Então, por exemplo, com a taxa de juros R1, eles estão demandando essa quantidade, exatamente essa quantidade aqui de moeda, aumentando o Y, com a mesma taxa de juros, eles passam a demandar mais moeda. Então, a nova curva de demanda por moeda tem que ficar à direita, passar por um ponto como esse que eu marquei aqui. Então, a nova curva de demanda por moeda é algo desse tipo aqui. B2. Então, temos ali o ponto B2, que é o novo ponto de equilíbrio, e concluímos, então, que há uma elevação na taxa de juros. Ok? Então, deixa eu só conferir aqui no meu PDF se o gráfico é esse mesmo. Figura 4. Sim, isso é consistente com a figura 4 das notas de aula. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então, nós temos ainda 5 minutos. Então, só vou dizer para os senhores o que a gente vai fazer agora. Perdão, no próximo... como é que o pessoal fala? Cenas dos próximos capítulos. Vamos ver, eu acho que eu consigo fazer. Vou parar de apresentar esse aqui. Fechar esse aqui. Eu vou pegar o Paint da Microsoft. Vou abri-lo aqui, que com esse aqui eu consigo ter mais facilidade para mexer. Então, o que eu vou fazer aqui, eu conseguiria no outro, mas como eu tenho mais dificuldade com esse programinha, então vamos lá. Present a Windows Microsoft Paint. Share. Então, observe o seguinte, senhores, o que está acontecendo? A gente discutiu até a aula passada, algo desse tipo aqui. Não. Vamos ver se eu pego agora aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Isso. Então, no modelo que a gente discutiu, começou a discutir na aula passada e terminamos de discutir hoje, nós temos aqui no espaço, colocar aqui o lápis. Esse aqui o lápis. Isto aqui, nós tínhamos aqui Está dando para ver o E que eu coloquei ali? Ou ficou muito fino, né? Deixa eu botar Ctrl Z. Eu escrevo aqui, fica melhor esse E. X. Aqui nós temos R e M. Lembrando que o X, senhores, ele diz respeito a taxas de E agora ele parou de apresentar aqui para mim o glorioso Paint. Deixa eu fechar esse aqui. Não. Paint. Agora ele sumiu aqui da minha tela o Paint. Deixa eu tentar trazê-lo para cá. O problema aqui é que no que eu diminuí o Paint, ele parou. Sumiu por mais que eu tente trazê-lo de volta. Deixa eu fechar. Fechar a janela. Não. Não. Queria não fechar e não salvei. Paint. Vamos lá, de novo. Desculpe. Mas eu tenho que apresentar. Ele deve ter sumido da apresentação. Não apresenta, não. Ao Windows. Paint. Share. Ok.
Então, vamos lá. Isso aqui. Isso aqui. Esse outro aqui. Com esse outro aqui. Então, na aula passada, a gente trabalhou com... E na aula de começo da aula de hoje, com um modelo que ficava no espaço Não, quero mais grosso. No modelo, no espaço EZ. Não, EX, desculpe. E começamos a trabalhar agora com um modelo nesse espaço aqui, RM. Observe o seguinte, senhores. Lembre que X é taxa de juros também. Taxa de retorno, isso aqui é uma taxa de retorno. O que a gente vai fazer na próxima aula, se eu tiver sucesso em fazer isso aqui, é basicamente pegar esse pedaço que está aqui, esse gráfico da direita. Vocês estão vendo os gráficos, né? Sim ou não? Sim. Girar para a direita, assim, ó. Sim. Viu? E aí, depois que girar, eu vou arrastá-lo assim, encaixar um embaixo do outro. Todo mundo entendeu? Mais ou menos. Vamos lá, desfazer um, desfazer o outro. Só que aqui para mim ficou aparecendo. A ideia é o seguinte: vamos pegar esse gráfico aqui, o gráfico da direita, vou girá-lo, giro para a direita, ele fica assim, tá certo? E aí eu encaixo embaixo do outro. Ok? Se você tivesse feito com papel e recorta, desenha os dois gráficos no papel, recorta, cada um numa folha de papel, dá para você fazer perfeitamente, tá certo? Encaixar um embaixo do outro. É isso que a gente vai fazer. Aí a gente vai estar juntando. A pequena coisa que tem vou tentar botar aqui uma seta. Observa que aqui o M está crescendo para a direita. Botei aqui, estou colocando uma seta, mostrando a direção que o M cresce. Tá legal? Na hora que eu marcar ele aqui e girar, eu trouxer para cá, ele está crescendo para baixo, tá certo? Então, se aperta bem aqui, nesse ponto que eu vou, segmento que eu vou marcar é 1, aqui onde eu estou marcando agora será o como 5, ok? Mas é isso que a gente vai estar fazendo na próxima aula. A gente vai pegar aquele modelo para o mercado monetário, que a gente acabou de discutir, tem 2 minutos, 3, ou 10, sei lá, e colocá-lo, gira tipo, o gráfico 90 graus para a direita, encaixa embaixo do outro gráfico. É isso que nós vamos estar fazendo. Então, a ideia é colocar os gráficos, eu menciono aqui no começo da 4.2, colocar os gráficos da figura 1 e 5 em um único arcabouço. Ok? Então, nós nos vemos quinta-feira, senhores. Se alguém quiser, vou encerrar a gravação neste momento. Se alguém quiser tirar dúvidas, eu estou